Mil perdões. Te dei, não? Às 9h55 do dia 23 de outubro de 2019, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar e apurar os casos de feminicídio no Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença das excelentíssimas senhoras, deputada Zeidan, relatora dessa CPI, deputada enfermeira Rejane, presidente também da Comissão de Direitos da Mulher, e deputada Mônica Francisco, vice-presidente, com o deslocamento do deputado Chicão Bulhões, dou por aberto os trabalhos da reunião de encerramento e votação do relatório final. Antes de passar a palavra à deputada Zeidan para fazer as suas considerações, lembro apenas aqui que na semana passada a deputada Zeidan leu o relatório e nós abrimos prazo, então, para apresentação de sugestões. E será sobre estas sugestões que a deputada Zeidan irá se pronunciar e nós, ao final do seu pronunciamento, ouviremos as ponderações das excelentíssimas senhoras deputadas e também colocaremos em votação o relatório final da CPI. Antes de passar a palavra para a deputada Zeidan, eu gostaria de mais uma vez dizer da minha alegria de estar com todas e com o deputado Chicão Bulhões nessa CPI, agradecer a presença de todas e todos em todas as audiências, em todas as reuniões, nas vistorias que fizemos e também dizer que foi muito enriquecedor, não só para a construção da minha trajetória como mulher, mas também como parlamentar. Feitas essas considerações, passo a palavra à deputada Zeidan. Bom dia, deputadas, deputada Rejane, minha querida deputada Mônica, nossa presidente Marta, nossos assessores aqui presentes. Estamos já no final desse relatório e as recomendações já apresentadas na última audiência foram incorporadas. São 18 novas recomendações, presidente, que eu gostaria de ler essas 18 novas recomendações, todas incorporadas ao relatório final. Teve uma sugestão de alteração de texto da recomendação, item número 9, das recomendações para o Legislativo. Poderia ler aqui, que seria o item 9, instituir, sem aumento de custos para a Assembleia, uma comissão permanente responsável pela visitação dos serviços da rede de atendimento a mulheres. 9 do Legislativo, recomendação para o Legislativo. É a última página. Página 517. Página 517. Então, nós discutimos isso na audiência passada, já está incorporado. Então, uma comissão permanente, instituir uma comissão permanente responsável pela visitação dos serviços da rede de atendimento a mulheres em situação de violência, que seja composta por parlamentares, mas também por representantes da sociedade civil, a fim de monitorar o funcionamento dos mesmos. Nós aqui discutimos, inclusive, sobre a própria Comissão das Mulheres, que monte essa comissão a ser instituída. E a terceira, que é uma sugestão de supressão da recomendação 1 ao Poder Executivo, que veio do deputado Bulhões, que seria o de criar a Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, no âmbito da administração pública estadual. Ele pede para suprimir isso. E a minha sugestão como relatora seria que ele reconsiderasse, ele não está presente, nosso deputado Chicão Bulhões, mas eu gostaria de solicitar... A senhora me permite uma Sim. parte? A recomendação do deputado Chicão Bulhões é que nós não façamos uma indicação pela necessidade da criação da Secretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. Nós sabemos que hoje, essa gestão está junto à Secretaria de Assistência Social. A deputada Zeidan, com sabedoria, não incorporou. Considerando que o deputado Chicão Bulhões não está presente, eu queria colocar em votação. Então, e aqui já apresento a minha votação, o meu voto, pela não inclusão da recomendação do deputado Chicão Bulhões, reconhecendo aqui todo o trabalho, toda a contribuição que ele deu a essa CPI,
mas acho que não é pertinente que um relatório da CPI do feminicídio não conte com a indicação da criação de uma Secretaria de Estado de Política para as Mulheres. Então, acho que vou, então, indagar aqui, deputada enfermeira Rejane. Na página 502, no item 8.2, o item 1, criar a Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres no âmbito da administração pública estadual. É isso que ele está pedindo que se retire. Se retire. E aí a proposta é que se mantenha. Eu então, gostaria até, antes deputada Zeidan. da votação da deputada Rejane e da deputada Mônica, eu também voto pela não supressão, né, pela retirada dessa proposta do deputado Chicão Bulhões, até porque essa foi uma recomendação, né, uma luta do movimento de mulheres em todas as conferências que o governo do Estado instaura a Secretaria, né, de Mulheres para a implementação de políticas públicas. E foi também uma proposta presente na nossa CPI, né, presidida também pela deputada Marta, que foi a de violência contra a mulher em 2015. Então, o meu voto é por não acatar essa sugestão do deputado Chicão Bulhões, com todo o respeito ao deputado. Deputada enfermeira Rejane. Não, eu também quero votar pela manutenção do texto proposto inicialmente, uma vez que essa é talvez uma das principais demandas das mulheres no estado do Rio de Janeiro. Desde que eu entrei na Alerj em 2010, 2011, ainda era a deputada Inês Pandeló, presidente da Comissão de Mulheres, e essa demanda ela sempre perpassou por todos os fóruns que a deputada Inês presidia. E eu, como membro da comissão, sempre ouvi esta reivindicação das mulheres no Rio de Janeiro. Então, a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres no estado do Rio de Janeiro é fundamental. Nós conseguimos avançar com a Secretaria no município do Rio, na gestão do prefeito Eduardo Paz, e, no entanto, quando o prefeito Crivella assumiu a prefeitura, ele retirou, né? Ele acabou com a Secretaria de Mulheres. Então, para nós, é fundamental. Nós também não conseguimos, no governo federal, o ministério, mas chegamos a ter um status, né, de ministério. Então, essa é uma reivindicação, essa é uma demanda da luta das mulheres que sempre existiu. Então, não tem como a gente acatar uma proposta, com todo respeito também ao deputado Bulhões, mas não tem como a gente aceitar essa proposta numa comissão, numa CPI, que fundamentalmente luta, né, para que a gente tenha espaço no Executivo, para que a gente tenha um espaço para que as políticas sejam implementadas. Enfim, o meu voto é pela manutenção. Deputada Mônica Francisco, já se encontra conosco deputada Renata Souza. Bom dia a todas e todos. Também voto pela permanência da proposta. Nós estamos em um momento em que o Brasil assiste a um processo de desmonte de direitos, de desmonte de políticas públicas conquistadas no processo de redemocratização do país, conquistas constitucionais, e a luta das mulheres é uma delas, né? No processo de redemocratização, a luta pela implementação e pela representação cada vez maior das mulheres na proposição das políticas que falem acerca dos seus direitos, das suas formas de ser e estar na sociedade, foram um avanço no processo de redemocratização no Brasil. Então, uma proposta como essa, no estado do Rio de Janeiro, em que nós temos essa CPI instalada por Vossa Excelência, com a nossa composição, apoiando essa proposta, compondo essa CPI, entendendo o momento em que o estado do Rio de Janeiro se encontra, foram mais de 70 casos de feminicídio no estado do Rio de Janeiro. E se nós formos, isso segundo o Tribunal de Justiça, se nós formos, né, agora fazer
essa estatística, com certeza teremos números maiores. E aqui eu quero mencionar a Maria Inês Rodrigues, que foi morta, asfixiada pelo seu companheiro na frente da sua filha de 7 anos, em Angra dos Reis. É disso que nós estamos falando, né? Do quanto é importante que se tenha políticas para as mulheres que defendam, né, cada vez mais os equipamentos de acolhimento às mulheres que sofram violências diversas, para que não chegue a esse fim tão trágico, e não só as mulheres. A gente está falando, quando a gente fala de política para as mulheres, a gente está falando de política para as crianças, para os adolescentes, para a família de modo geral e para a sociedade. Então, ressaltar a importância da permanência dessa redação no texto e dessa proposição nesse momento em que os discursos, né, violentos contra as mulheres, de misoginia, né, cada vez mais, sem nenhum tipo de constrangimento, né, frases sexistas, machistas e de extrema violência contra as mulheres. Então, com todo o apreço que temos pelo deputado Chicão Bulhões, né, querido, é uma pessoa muito querida por nós, muito competente, mas nós não podemos de maneira nenhuma acatar essa proposição. Mesmo que não tivéssemos esse contexto, já seria, né, enfim, um processo complicado, mas ainda mais tendo esse contexto, uma secretaria de políticas públicas para as mulheres é fundamental. Então, o meu voto é pela permanência do texto e da proposição no nosso relatório. Deputada Renata, que já se encontra conosco, só para dizer do que estamos tratando, houve no relatório final uma indicação da criação da Secretaria de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres. No prazo aberto para apresentação de sugestões, o deputado Chicão Bulhões solicitou a retirada dessa proposição. A deputada Zeidan, no seu relatório final, manteve a proposição com a ótica da reconsideração da sugestão. Como o deputado Chicão não se encontra, nós obrigatoriamente temos que votar. Então, a votação é para se mantém a criação da secretaria ou não, como vota Vossa Excelência. Bom dia a todas as deputadas. Eu voto pela manutenção da proposta da relatora, porque uma secretaria de mulheres é algo que é fundamental para que esse tema seja colocado no bojo da política pública do Estado. Muitas vezes, e nós acompanhamos o retrocesso que se apresentou diante da retirada de subsecretarias que tematizasse as questões relacionadas à mulher no âmbito do governo federal e o quanto que isso tem reflexo no âmbito estadual também. Então, é uma iniciativa que eu considero louvável e, portanto, digna de permanecer diante daquilo que essa CPI apurou até agora e diante da fragilidade e vulnerabilidade das próprias políticas públicas relacionadas às mulheres para que possam ter uma prevenção concreta, né? Quando a gente fala de CPI do feminicídio, a gente está aqui propondo iniciativas para que não chegue ao feminicídio. Portanto, uma secretaria que vá se debruçar sobre esse tema, e não só esse tema, mas todos os outros temas relacionados à vida dessa mulher é fundamental, porque nós sabemos que hoje temos diversas questões específicas com relação às mulheres que muitas vezes não são abordadas pelo governo do Estado, e essa casa, na verdade, presta um grande serviço ao governo do Estado, propondo esta secretaria, e presta um grande serviço para a vida de todas as mulheres do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Para continuar a apresentação do relatório, deputada Zeidan. Presidente, eu posso, então, ler as 18 novas recomendações? Essas 18 novas entraram na última audiência.
Então, ao Poder Judiciário, seria a instalação de um juizado especializado de violência doméstica e familiar em Campo Grande, de forma a facilitar o acesso à justiça das mulheres daquela localidade adjacentes. 24, garantir a responsabilização dos autores. Deputada Zeidan, deputada enfermeira Rejane. Não, só para a gente poder acompanhar, é a partir do 24, como é que eu sei? 23 ao Poder Judiciário. Só fala a página. Tem que aí falar a página para a gente acompanhar a leitura. Não, pode falar que eu coloco aí. O André coloca. Pode falar. Então, 506 e tem 24 acrescentar, 23, né? Instalação do juizado especializado em Campo Grande. Aí 24, garantir... Pode continuar? Pode ir, Mônica? O 24 Renata, instituir um grupo de trabalho... Não, deixa eu só fazer uma... Instituir rotina... Deputada enfermeira Rejane, todas essas sugestões que estão sendo lidas agora pela deputada Zeidan não fazem parte desse relatório. Foram as sugestões apresentadas pelos integrantes da CPI. Né? Então, ele acrescenta essas outras sugestões. Então, vamos só prestar atenção. Isso. Tá bom. Dá para ler ali, ó, por isso que nós colocamos lá. Ao Poder Judiciário, 24, garantir a responsabilização dos autores de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme preconiza a Lei 11.340 de 2006. Aí vamos ao Poder Executivo. O Poder Judiciário são essas duas. Ao Poder Executivo Estadual, regulamentar o funcionamento dos centros especializados de atendimento à mulher que compõem a rede de serviço do Estado. O CIAM Márcia Lira, CIAM Baixada, CIAM Queimados e Casa da Mulher de Manguinhos. 54. Ampliar o escopo do funcionamento dos centros especializados de atendimento à mulher que compõem a rede de serviços do Estado de forma a abarcar o atendimento das violências comunitárias e institucionais vivenciadas pelas mulheres. 55. Criar, no âmbito da administração pública estadual, uma coordenação de acessibilidade para atender a demanda por intérprete de Libras nos órgãos estaduais de atendimento ao público, incluindo os órgãos de atendimento às mulheres em situação de violência, como as DEANs, abrigos e centros especializados de atendimento à mulher. 56. Produzir dados sobre as violências vivenciadas pelas mulheres lésbicas, mulheres trans, moradoras de favelas e mulheres negras. 57. Contemplar em todos os programas de capacitação para profissionais de atendimento às mulheres vítimas de violência, conteúdos sobre as opressões decorrentes da lesbofobia, transfobia, das desigualdades de raça e gênero, geracionais, de local de moradia, entre outras. 58. Criar políticas de acompanhamento às mulheres sobreviventes de tentativa de feminicídio e às suas e seus filhas e filhos, com atenção especial para as consequências físicas e psicológicas. 59. Criar políticas de atendimento às filhas e filhos de mulheres em situação de violência de mulheres vítimas de feminicídio, com atenção especial ao acompanhamento psicológico. 60. Visibilizar dados e forma de contratação das mulheres em situação de violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras de serviços ao Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a Lei 7382 de 2006. 61. Reabrir o CIAM Baixada, localizado no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, valorizando a centralidade que essa instituição tinha e precisa continuar tendo no atendimento às mulheres de toda a região da Baixada Fluminense. Você pode ler o anterior desse? O anterior é a contratação das mulheres em situação de violência doméstica e familiar pelas empresas prestadoras de serviço ao Estado do Rio de Janeiro. Que eu achei bem interessante também. Vou levar isso para os municípios. Reabrir da Casa da Mulher de Manguinhos, expandindo os serviços da rede de atendimento às mulheres, aquelas que são moradoras de favelas. E a última para o Estado é realocar a DEAN Zona Oeste para o bairro de Campo Grande, onde já funcionou outrora, de forma a facilitar o acesso das mulheres ao sistema de segurança pública.
Aos municípios. Vamos lá. Essa da contratação também caberia aos municípios. Aos municípios, criar no âmbito da administração pública municipal uma coordenação de acessibilidade para atender a demanda por intérprete de Libras nos órgãos estaduais de atendimento ao público, incluindo os órgãos de atendimento às mulheres em situação de violência, como abrigo, centro especializado de atendimento à mulher. É o mesmo que consta para o governo estadual. 25. Produzir dados sobre as violências vivenciadas pelas mulheres lésbicas, mulheres trans, moradoras de favelas e mulheres negras. 26. Contemplar em todos os programas de capacitação para profissionais de atendimento às mulheres vítimas de violência conteúdo sobre as opressões decorrentes da lesbofobia, transfobia, desigualdade de raça e gênero, geracional, de local de moradia, entre outros. Criar políticas de acompanhamento às mulheres sobreviventes de tentativas de feminicídio e a seus filhas e filhos com atenção especial para as consequências físicas e psicológicas. E criar políticas de atendimento às filhas e filhos de mulheres em situação de violência e de mulheres vítimas de feminicídio com atenção especial ao acompanhamento psicológico. São as mesmas recomendações para o Poder Executivo Estadual e para os municípios. Eu aí colocaria isso e acrescentaria a questão da contratação, que não está para os municípios por parte das empresas prestadoras de serviço. Antes de colocar em votação o relatório, eu queria dizer que nós produzimos, e vai ser encaminhado para as assessorias para análise dos senhores deputados, nós produzimos duas, mas me ocorreu uma terceira, duas indicações legislativas. A primeira, que sugere a criação de um núcleo de combate ao feminicídio em todas as divisões de homicídio. Nós sabemos que há essa prerrogativa na DH Baixada, o doutor Moisés Santana esteve conosco, mas foi uma iniciativa dele, então a nossa sugestão é que todas as delegacias de homicídio tenham um núcleo de homicídio, de feminicídio. A outra é que nós verificamos os dados e verificamos a necessidade de que na 23ª Delegacia de Polícia, que é a Delegacia de Bom Sucesso, haja um núcleo de atendimento à mulher, porque ela é atendida pela DEAN Centro, é extremamente longe e é a delegacia da capital que mais tem incidência de violência contra a mulher. E um terceiro que não foi produzido aqui, mas que eu já verifiquei nesse momento, que é uma indicação legislativa ao governador para que a DEAN Oeste retorne para Campo Grande. Nesse momento, a DEAN Oeste está junta a 43DP, que é Guaratiba, e, se consultar os dados, vai verificar que houve uma redução dos dados de violência contra a mulher no município de Campo Grande, e vai ver que esses dados não refletem a verdade. Por quê? Porque as mulheres não conseguem chegar a Guaratiba para fazer o seu registro. Então, retornar com a Delegacia de Mulheres da Zona Oeste para o bairro de Campo Grande. E produzimos também dois projetos de lei. Um que institui uma campanha de conscientização e combate à violência psicológica praticada contra a mulher, e aí eu quero me valer, né, da fala da deputada Renata, que nos alerta, né, que a importância da Secretaria de Mulheres, porque o feminicídio é o final de uma cadeia causal. E na violência psicológica, a gente verifica a dificuldade, muitas vezes, não só da mulher se entender como vítima de violência e de, portanto, comparecer a uma delegacia para retratar essa violência. Então, trabalhar a conscientização das mulheres do que se trata a violência psicológica é, sem dúvida nenhuma, uma forma de verificar a questão da violência contra a mulher. Quero lembrar aqui uma das audiências que me impactou de um modo muito particular, que foi aquela que tratou da questão das mulheres trans e das mulheres lésbicas. E, mais do que nunca, nesses casos, nós verificamos o retrato da violência psicológica. O segundo projeto de lei é a utilização do formulário FRIDA,
né, que é um formulário de avaliação de risco de violência contra a mulher, que foi trazido tanto pela doutora Adriana quanto pela doutora Sandra Ornelas, na ocasião subsecretária de Políticas para as Mulheres, no sentido de que esse formulário seja utilizado na rede estadual de atendimento às mulheres. Eu acho que esse formulário é um critério objetivo que vai permitir que os gestores das políticas públicas possam diagnosticar e identificar a situação de violência contra a mulher. E, por último, né, um projeto de lei também que foi fruto da oitiva da doutora Gabriela, diretora do Instituto Médico Legal, que ela falava exatamente da necessidade da coleta das roupas das mulheres. Então, ela trazia uma sugestão que as mulheres que fossem vítimas de violência, em particular as mulheres vítimas de violência sexual, pudessem ter um kit vestuário para deixar no Instituto Médico Legal as suas roupas que pudessem ser periciadas para a constatação, né, de material, seja material genético, seja constatação de material orgânico, no caso aí do esperma. Então, é também um projeto de lei para que se crie a obrigatoriedade de um kit de vestuário para as mulheres vítimas de violência, sobretudo aquelas que são vítimas de violência sexual. Então, teríamos 3 indicações legislativas e 3 projetos de lei. Esses 3 projetos e as 3 indicações já estão minutadas, entretanto, nós vamos submeter a análise a vossas excelências antes de serem assinados. Deputada enfermeira Rejane quer fazer uma consideração. Nós também, ontem, acabamos algumas sugestões que não deu tempo de serem apresentadas com antecedência, mas que pediria a Vossa Excelência para ser apresentada aqui. São 2 PLs também, para serem apresentados a partir do relatório dessa CPI, que a ementa seria o seguinte: dispõe sobre a criação de concurso no âmbito das escolas estaduais do Estado do Rio de Janeiro sobre a temática violência de gênero, com foco na luta contra o feminicídio. Fica criada a premiação, seria um prêmio, Olhar do Colega que Protege, a ser atribuído uma vez por ano entre os alunas e alunos do ensino médio da rede de ensino público estadual, através de um concurso de modo a promover no corpo discente o respeito aos direitos humanos e a repulsa a toda e qualquer manifestação de violência de gênero, em particular a luta contra o feminicídio. E aí, perfeito, debate aqui sobre as questões, como é que seria feito, como é que seria a participação. A gente está propondo aqui a participação da Secretaria, Subsecretaria, da Secretaria de Educação, onde que a Subsecretaria estiver incluída. Comissão de Direitos das Mulheres, Comissão Estadual dos Direitos da Mulher, o CEDIM, Conselho, desculpe. Tá? E um prazo para organizar. Perfeito. E a segunda proposta seria, a ementa seria a seguinte: dispõe sobre a formação de docentes e corpo funcional das escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro para identificação e encaminhamento dos casos de abuso e violência no âmbito das escolas estaduais do Estado do Rio de Janeiro. Essa lei dispõe sobre a elaboração e implementação de um programa de formação de docente e corpo funcional das escolas para identificação e encaminhamento de casos de abuso e violência no corpo discente. Então, os casos que aconteçam nas crianças, nos adolescentes, eles, né, para poder identificar, para poder qualificar, para poder identificar esses adolescentes quando eles não verbalizam o que está acontecendo. E aí tem os objetivos de que trata a lei, a forma, enfim. Seriam essas 2 propostas. Perfeito. Então, vamos colocar em votação o relatório apresentado. E a outra questão... desculpe, não, deputada. Só mais uma. É que quando a deputada Zeidan falou da questão do trabalho, me veio à cabeça agora aqui, muito rapidamente, que a gente aqui não
não está tratando de um espaço que é muito importante, né, que é o espaço sindical. O espaço sindical com as centrais sindicais. Eu acho que a gente pode tratar aqui, surgiu agora, né, quando a deputada falou ali da importância do trabalho. Então, surgiu agora, eu não sei como, mas tem proposições aqui do Legislativo que eu acho que a gente poderia estar propondo essa participação mais coletiva com o mundo do trabalho, com o trabalho conjunto, para que a gente possa formular, ou então trabalhar em conjunto com o mundo do trabalho, que é fundamental em termos também das mulheres se apropriarem da questão da violência. Eu acho que talvez nós pudéssemos, deputada Zeidan, talvez a gente pudesse, nessa sugestão de aproveitar, né, de ter uma comissão permanente que passa exatamente pela Comissão dos Direitos da Mulher. Acho que naquele indicativo que diz, né, ter uma comissão permanente que apure, né, então a gente poderia colocar que essas comissões, seja a Comissão de Direitos da Mulher ou do Trabalho, tivesse uma interlocução com o movimento sindical para verificar as hipóteses de violência contra a mulher. A gente ajusta a redação. Mulher e trabalho. Posso fazer uma sugestão? Pode, deve. Para incluir a Comissão de Direitos Humanos. Perfeito. Nós recebemos muitas demandas muito e aí boa é fundamental fortalecer esses laços. Porque nessa sugestão fala, inclusive, da presença da sociedade civil. A presença da sociedade civil poderia ser feita através da presença do movimento sindical, colocando aí uma observação. Então, vamos colocar... Humanos, mulher e trabalho. Eu também teria uma outra sugestão. Deputada Zeidan. Conversei aqui agora com o Adriano, eu acabei não colocando no relatório uma proposta que é até minha, acabou passando, que tem a ver com essa questão da contratação, só que em relação aos programas sociais, que no Estado e nos municípios, eu sempre falo isso aqui nas audiências, se estabeleça um percentual a ser fornecido nos todos os programas de inclusão, programa social, programa que tem a ver com o ingresso no mercado de trabalho, com formação para as mulheres vítimas de violência e sobreviventes de feminicídio. Muito boa sugestão. Então, incorpora. Então, vamos lá. É o relatório inicial apresentado na semana passada. São as sugestões apresentadas pelos senhores deputados, né, excetuando-se aquela que nós já colocamos em votação. E eu quero dizer que eu tenho certeza que o deputado Chicão, quando faz essa sugestão, ele faz por entender que a Secretaria de Direitos Humanos já atenderia, né? Nós sabemos da importância da presença dele, o quanto ele contribuiu com essa CPI. Então, vamos colocar as sugestões lidas hoje, acrescida da sugestão da deputada Zeidan, que fala dos programas, né, dos governos, seja estadual e municipal, da sugestão, uma nova redação incorporando o movimento sindical, feito pela deputada enfermeira Rejane, uma nova redação, exatamente naquela, tudo isso no indicativo da criação de uma comissão permanente e da interlocução com a sociedade civil, na sociedade civil destacando o movimento sindical e na comissão permanente destacando a Comissão de Direitos da Mulher, a Comissão do Trabalho e a Comissão de Direitos Humanos. E a apresentação das 3 indicações legislativas, que é criação de um núcleo em todas as DHs, núcleo de feminicídio, criação de um núcleo de direitos núcleo de atendimento à mulher na 21ª, e o retorno da DEAN Campo Grande, DEAN Oeste para o município de Campo Grande, os 3 projetos de lei, que é o kit de vestuário das mulheres vítimas de violência no médico legal, a utilização do formulário Frida, a questão da campanha de conscientização da violência psicológica e as 2 proposições da deputada enfermeira Rejane. Uma, a criação do prêmio, e a segunda, a qualificação do corpo docente. Então, feitas essas considerações, como vota a deputada Zeidan? Favorável. Deputada Renata Souza? Favorável. Deputada Favorável.
Enfermeira Rejane, deputada Mônica. Favorável. Deputada Marta, favorável. Então, declaro que o relatório foi aprovado integralmente por todos os integrantes da CPI presentes nessa CPI, de todos os integrantes, deputados presentes nesse momento da CPI. Para suas considerações finais, aí pedindo apenas que sejam breves, porque a deputada Zeidan vai presidir agora uma audiência pública, então passo para as suas considerações finais a deputada Zeidan. Quero parabenizar, agradecer novamente toda a assessoria que contribuiu para a finalização desse relatório, em especial o nome aqui da Adriana Mota, que fez um trabalho de sistematização intenso em cima de todas as audiências, e parabenizar a participação de todas nós, deputadas, e o deputado Chicão Bulhões, que também deu várias contribuições. É uma CPI muito importante, uma CPI, amanhã eu vou estar no debate em Maricá, num evento fomentada pela ONU, e vou falar, a minha fala vai ser só sobre essa CPI, e não vou poder deixar de citar o nome de todas vocês, e principalmente da nossa presidente, deputada Marta Rocha, que abrilhantou e com tanto talento, com tanta competência, conduziu aqui todo esse trabalho dessa CPI. Então, parabéns, muito obrigada também pela confiança, e que nossas demandas futuras com as comissões deem bastante resultado para as nossas mulheres no Estado. Deputada Renata Souza. Bom, sem dúvida nenhuma, trazer a parabenização dessas mulheres que compuseram esta CPI de maneira tão brilhante, mas o quão foi qualificado todas as oitivas que tivemos, o quanto que nós tivemos uma percepção na condução, e aí falar, sim, da nossa presidente desta CPI, o quanto que foi hábil em receber as contribuições, as sugestões de oitiva, sem dúvida nenhuma, também parabenizar o relatório final, que está muito contundente, que apresentou esse esforço de confecção de propostas concretas para que a gente possa evitar o feminicídio, mas também evitar a revitimização dessas mulheres. A sensibilidade também para as especificidades relacionadas às mulheres negras, mulheres pobres, de favela e periferia, e também da Baixada. Eu acho que isso foi um ganho enorme dessa CPI e qualifica ainda mais para que a gente possa atingir e impactar as mulheres que são mais vulnerabilizadas hoje, concretamente no estado do Rio de Janeiro. Trazer também o quanto que foi importante esta CPI para algo que a gente já discutia há algum tempo, de que são mortes evitáveis. Eu acho que esse é uma das principais conclusões de uma CPI jogada num momento muito específico do nosso estado do Rio de Janeiro, diante do aumento do feminicídio, mas o quanto que essa casa também deu uma resposta imediata, trazendo para si uma responsabilidade de debater esse tema. Também trazer a especificidade das mulheres trans, mulheres lésbicas e bissexuais, e também mulheres com deficiência, que essa CPI abarcou. Fundamental, porque aqui não se esquece nenhuma dessas mulheres que sentem dor, que são mais vulneráveis na nossa sociedade, que, portanto, muitas vezes todo o processo de discriminação ou de preconceitos com relação ao corpo dessa mulher se transforma num processo de violência que também respalda e resvala no próprio Estado, não reconhecendo essas mulheres como mulheres que devem ter as suas vidas respeitadas. Enfim, falar o quanto que esse relatório final também tem uma qualidade fundamental quando resgata todo processo que ocorreu na CPI da violência contra a mulher de 2015. Ou seja, é um relatório também que tem memória. E dificilmente no poder público trabalhamos com memória. E memória é fundamental para que a gente não cometa erros ou que a gente recorra para dizer, olha, essa casa já fez um trabalho nesse sentido e por que essas indicações não foram colocadas em prática. Então, eu acho que essa CPI recupera esse relatório,
também no que é fundamental, que é pressionar o Estado, o Poder Executivo, a fazer, sim, valer aquilo que todas nós aqui debatemos com a sociedade civil e também com representação do Judiciário, Polícia Civil, Militar e as Secretarias de Direitos Humanos, e, sobretudo, pela sensibilidade de ouvir os representantes e as representantes dos movimentos sociais. Então, portanto, falar da minha felicidade de participar desse processo, mas também falar do quanto me orgulha essas mulheres que aqui estão à frente desse processo. Então, parabéns a todas. Obrigada. Deputada enfermeira Rejane. Bem, eu queria parabenizar a deputada Marta Rocha. Eu acho que essa CPI ela cresceu em trabalho coletivo, né? Primeiro, eu acho que todas nós fizemos um esforço muito grande, porque cada um tem a sua atividade parlamentar, mas aqui houve um trabalho em conjunto para que a gente pudesse realmente nos apropriar e nos aprofundarmos nessa questão do feminicídio no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que essa crise que a gente passa, essa dificuldade toda que a gente vê, o enfrentamento que a gente está tendo, o desmonte dos mecanismos de apoio às mulheres, de luta contra a violência, nos fez nos aproximar mais, para que realmente essa CPI saísse um produto de melhor qualidade aqui na casa, né? Então, eu só tenho a parabenizar todas as deputadas, em especial a deputada Marta Rocha, que soube tratar muito bem, levar muito bem, confiar nas nossas oportunidades. A deputada Mônica teve à frente também no interior, né, à frente da CPI, eu mesmo estive à frente da CPI. Então, esse tipo de coisa que fez, né, a CPI acontecer de fato, não ser um documento com letras que não possam ser implementadas. Eu acho que o fruto desse trabalho é um processo conjunto que realmente faz com que a gente, né, acredite que ele vai ser implementado. Então, parabéns, deputada, parabéns à relatoria também, que foi um trabalho muito consolidado, mas foi um trabalho fácil de ler, um trabalho fácil de ser apresentado para a sociedade, e eu só tenho a aprender também, né? A gente aqui não tinha muita experiência, né? Nem oportunidade de trabalhar em CPIs, então a gente aqui sai com muito mais crescimento pessoal e crescimento coletivo. Obrigado pela Obrigada, deputada Mônica Francisco. Não, primeiro, também parabenizar Vossa Excelência por essa CPI, e quero recordar o quanto eu assediei Vossa Excelência. Brincadeira. Mas foi quase um assédio, né? Olha só, assediar a delegada, mas brincadeiras à parte. A importância dessa CPI, né? Sem dúvida, e infelizmente nós ainda vamos conviver com situações como a que eu mencionei ainda há pouco, né? De Angra dos Reis, da Maria Inês. Mas a nossa atuação, o aprendizado, e eu lembro da minha fala inicial aqui, dizendo que nós, no contexto de sociedade em que é tão novo, né, para a sociedade humana, o respeito às mulheres como pessoa, como ser humano, né, a humanização das mulheres, e principalmente das mulheres que são atravessadas por diversas marcas e recortes sociais, seja de gênero, etnia, cor, local de vivência, né? O quanto é importante que a gente tenha, numa casa como essa, onde somos 12 mulheres apenas, deputadas estaduais, né? 58 homens, 12 mulheres. Termos
tocado com brilhantismo, e isso, sem dúvida, a condução e a coordenação de Vossa Excelência deu tom, né? Porque se houve essa sintonia, é porque a coordenação ela consegue organizar dessa forma. E a gente conseguiu conduzir esse tema duro, um tema que, por vezes, nos emocionou, nas oitivas, né, nos casos em que a gente lia, recebia, nas denúncias recebidas nos nossos gabinetes, e conseguimos conduzir, principalmente, aí eu refiro a minha pessoa especificamente, numa primeira legislatura, numa CPI, numa comissão parlamentar de inquérito, com um tema tão espinhoso, duro, principalmente para mulheres que têm, né, a marca que eu carrego na minha pessoa, negras, periféricas, de uma vida precarizada em todos os sentidos, seja no trabalho, seja na sua própria existência enquanto pessoa humana. Então, fazer parte dessa CPI foi um aprendizado, né, um aprendizado de atuação parlamentar, né, a responsabilidade que recai sobre nós. Não há nenhum tipo de ingenuidade da nossa parte de que esse trabalho em si mesmo encerraria um processo, mas a gente desvenda parte dos mecanismos que aprofundam as violências contra as mulheres. E o fato de termos aberto essa CPI, seja as realizadas aqui, as oitivas, as audiências, seja as que fizemos nos outros municípios, a possibilidade de deixar as mulheres falarem. Isso é fundamental para nós, que fomos silenciadas desde sempre. Então, celebrar a chegada aí do nosso companheiro deputado Chicão Bulhões, celebrar a atuação dessa CPI, da relatoria, impecável, e não seria diferente, com a atuação tanto da deputada Zeidan quanto da Adriana, companheira de longa data. A gente sabe da competência e do compromisso pessoal com a pauta das mulheres, porque não basta ser mulher, tem que ter compromisso com a nossa bandeira, com a nossa pauta, e dizer o quanto também houveram momentos incríveis, né, como aqueles em que recebemos o grupo trazido pela deputada Zeidan e as companheiras da Peça por Elas. Foi um momento emocionante que nós tivemos aqui na casa. Então, agradecer pela oportunidade de ter sido inserida nesse processo tão bonito, apesar de tão duro, que nós construímos coletivamente, mas com a coordenação magistral de Vossa Excelência, pela experiência, pelo cuidado e pela gentileza também com que sempre nos tratou no coletivo, né? Então, celebrar tanto a condução quanto a relatoria impecável da nossa CPI, a atuação de todas nós e todo ali nosso companheiro Chicão Bulhões. Muito obrigada. Bom, eu queria me permitir, deputado Chicão Bulhões, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, porque o senhor foi uma figura presente, solidária e muito importante nessa CPI. Mas eu queria me permitir, com o consentimento das demais deputadas, de chamar os trabalhos à ordem e indagar o deputado Chicão Bulhões se deseja reconsiderar a sugestão que fez da retirada da indicação da secretaria. Quero dizer que já fiz aqui, acho que foi esse o espírito do seu objeto, de que o seu entendimento é de que a Secretaria de Direitos Humanos, naquele momento, estaria atendendo às demandas das mulheres. Então, antes de passar a palavra para suas considerações finais, indago a Vossa Excelência se deseja que chamemos os trabalhos à ordem para a reconsideração da sua sugestão. Deputado Chicão Bulhões. Bom, primeiro, bom dia, me desculpar aqui pelo meu atraso, achei que hoje fosse quinta-feira, confesso, então me enrolei todos, desculpa aí pela gafe, mas, olha, não tem problema, presidente, de retirar a minha proposta. Claro que a minha preocupação aqui é sempre com criação de mais e mais secretarias, mais e mais espaços dentro do governo. Então,
Essa seria a minha preocupação, muito bem colocada também por Vossa Excelência. Mas, dado que também, pelo que a minha assessoria me informou, as deputadas aceitaram a questão do sem aumento de custo na Assembleia, eu acho que é razoável que eu retire, então, essa minha sugestão, fazendo a minha ressalva aqui, obviamente, embora retirando em nome aqui do coletivo, mas fazendo a minha ressalva de que eu seria contrário, eventualmente, à criação de quaisquer secretarias extras. Perfeito. Para as suas considerações finais. Bom, foi um prazer participar com todas vocês aqui, aprender muito sobre esse tema. Eu acho que é um tema fundamental, um tema cultural, acho que é um tema que perpassa aí já gerações e gerações. Fiz questão de participar porque acho que a sociedade precisa ter também, perceber que não era só uma coisa de mulheres se reunindo para discutir um tema que mulheres sempre discutem, que é uma crítica, entre aspas, que se faz muito, né, como se só as mulheres dessem importância para esse tema. Eu acho que todos nós temos que dar a devida importância para esse tema, temos que lutar por causas que sejam justas. Vimos aqui muitas pessoas vítimas dessa violência terrível que acontece dentro de casa. Infelizmente, eu já tive experiências com amigas, com familiares, com pessoas que tiveram situações muito parecidas, e sempre me sensibilizei muito com o fato de que eu já comentei isso aqui, mas repito, a gente muitas vezes exige coragem da vítima, né? E eu acho isso muito cruel, que a gente tenha que exigir coragem da vítima. Eu acho cruel que a gente, depois de uma pessoa ter passado por uma situação traumática, a gente ainda tenha que virar e falar, poxa, parabéns pela coragem. Na verdade, deveria ser fácil para a vítima tomar atitudes, deveria ser fácil para que ela tivesse canais onde ela se sentisse protegida e se sentisse amparada, até porque a gente sabe que essas violências acontecem muitas vezes de forma contínua, inclusive depois que os fatos acontecem. Então, foi um prazer estar aqui com todas vocês. Parabéns à nossa presidente, parabéns especial pela iniciativa e pela condução dos trabalhos, à vice-presidente, à relatora, às demais deputadas, e tenho certeza que levaremos adiante muitas das coisas aqui que debatemos e temos a melhorar no nosso Estado. Eu queria, antes de fazer minhas considerações finais, agradecer às assessorias das parlamentares, sempre presente em todas as audiências, né? Todos os dias vimos aqui a assessoria da deputada enfermeira Rejane, deputada Zeidan, deputada Mônica Francisco, a assessoria sempre presente do deputado Chicão Bulhões, né? Quero apresentar aqui as escusas da deputada Tia Ju, que se encontra fora do país, representando a Alerj, da deputada Rosane Félix e da deputada Dani Monteiro, que são membros suplentes dessa CPI, mas que sempre acompanharam na medida do possível e que presidem outras comissões e, em razão disso, não estão presentes nessa reunião final. Quero muito agradecer a contribuição de todas e todos aqui, né? Eu acho que foi muito interessante, porque essa CPI ela tem uma composição igual, tanto de deputados de primeiro mandato, como de deputados já veteranos, digamos assim, como os policiais gostam de dizer, e eu acho que isso foi muito importante, porque, de um lado, a gente trouxe, né, um certo conhecimento por parte da tramitação do Legislativo, das ações que são realizadas aqui, mas, por outro lado, também trouxemos, né, a questão, eu não vou dizer o novo, porque aí é privilegiar muito o deputado Chicão Bulhões, mas, na verdade, trazer, né, o entusiasmo, o conhecimento, né, a ousadia de um primeiro mandato, que é sempre muito importante. E acho que a grande vitória dessa CPI, e nesse momento que eu vou me assenhorar aqui da fala da deputada Mônica Francisco, que realmente eu quase fui vítima de bullying, de assédio, eu sempre disse para a deputada Mônica Francisco que essa era uma CPI que nós íamos construir de forma coletiva, né?
que a presidência era sempre compartilhada. Então, eu quero muito agradecer, né, a deputada Zeidan, não só pelo relatório, mas por ter nos ajudado a construir outras audiências fora, a deputada enfermeira Rejane, que trouxe a sua contribuição muito importante na área da saúde, a deputada Renata Souza, com a sua sensibilidade de uma militante dos direitos humanos, mostrando, né, que nós precisávamos ter um olhar para exatamente as comunidades. A deputada Mônica Francisco, sempre tão entusiasmada, né? Essa alegria que ela traz conosco. Eu digo para ela sempre que quando ela chega, eu vejo o sol, né? Não é à toa que ela pertence ao pessoal, mas eu sempre vejo o sol, porque ela irradia entusiasmo. Então, nos ajudou muito, né? Nas audiências, por exemplo, eu tive, todos sabem, não pude comparecer na questão de Campos, que perdi, foi o falecimento de uma pessoa muito próxima a mim, e a deputada Mônica Francisco e a deputada enfermeira Rejane estavam lá para presidir essa audiência. Então, eu acho que o resultado desse relatório é não só o nosso compromisso com a causa das mulheres, o enfrentamento do feminicídio, mas, sobretudo, a nossa capacidade. Acho que essa CPI dá um belo exemplo para essa casa, de entender que as nossas concepções partidárias, elas não são maiores do que o nosso entendimento de que é necessário construir uma sociedade justa, solidária, sem preconceito, sem violência. Então, eu acho que foi, sim, um trabalho fértil e um trabalho que, ao longo da nossa carreira legislativa, todos nós vamos ter muito orgulho do que fizemos nessa CPI. Então, mais uma vez, considerando aprovado e dizendo que vou sentir falta das manhãs de quarta-feira, né, declaro encerrada a presente reunião e, por via de consequência, a CPI, e convido a todos para uma foto. Muito obrigada, e peço que as assessorias estejam... Peço que as assessorias estejam conosco também. Muito obrigada. Flávia, esteja aqui conosco, que nos ajudou.